A mãe natureza pede ajuda. São poucos os que escutam seu pedido de socorro. A mãe natureza chora. Ela chora sem parar. Chora porque está morrendo. Chora porque estamos a matar. Estamos a matar cada fruto que ela dá. Estamos a fazê-la chorar. E por isso ela está sempre a chorar. O que você irá fazer? Irá sentar e esperar até tudo se acabar? Esse poema foi feito para pensar, não para descartar. Foi feito para acordar os que dormem, foi feito para alertar, foi feito para refletir, foi feito para agir. Ana Luísa Ribeiro, 12 anos. Você está vendo seus corais? Você acha que o coral é um animal, um vegetal ou um mineral? Se você pensou em animais, você está certo. Pois embora o coral tenha a aparência de uma flor e possa ser duro como uma pedra, ele é um animal que se reproduz com ovos e espermatozoides. O coral pertence ao filo Cnidaria, o mesmo das anêmonas do mar, águas-vivas e gorgônias. Um filo é um conjunto de animais classificados e reunidos pelos cientistas de acordo com algumas características comuns e exclusivas do grupo. Curiosamente, no século XVIII, os corais eram considerados por alguns naturalistas como zoofita, um grupo de criaturas estranhas que era uma mistura de planta e animal. Como dito pelos cientistas do laboratório, os corais se alimentam usando seus tentáculos para capturar pequenos organismos que vivem na água, ou através de minúsculas algas chamadas zooxantelas, que vivem em simbiose dentro do tecido dos corais. Simbiose é uma associação de vida de troca benéfica. As algas recebem abrigo e nutrientes dos corais e transferem para eles energia através da fotossíntese. Além disso, os corais se reproduzem apenas uma vez por ano, à noite, alguns dias depois da lua cheia. Os pólipos libertam os gametas, masculinos e femininos, que misturam-se na água. Os óvulos são fecundados por espermatozoides e do ovo nasce uma larva que fica boiando na água até encontrar um substrato duro onde se fixa. As colônias dos corais podem crescer também por brotamento, quando pequenos pólipos se desenvolvem ao lado de pólipos adultos. A manutenção da vida dos corais depende muito de outros seres vivos, sobretudo dos micro-organismos, que simbioticamente desempenham papéis centrais no funcionamento dos sistemas recifais. Alguns tipos de micro-organismos são capazes de causar doença e morte em corais, como a doença do branqueamento. Com o aumento da temperatura da água do mar, alguns tipos de micro-organismos, tais como as bactérias Vibrio, se tornam altamente patogênicas. Essas bactérias vivem comumente em associação com corais e outros organismos marinhos. Entretanto, com o aumento da temperatura, esses micro-organismos produzem toxinas. Dessa forma, eles passam a ser patogênicos. Então a temperatura é um gatilho que induz a produção de toxinas, e as toxinas levam à doença e à morte em massa. Como as previsões de acidificação e aumento da temperatura da água do mar são alarmantes, possivelmente as doenças no meio marinho serão cada vez mais comuns. Mesmo que você não se interesse pelo meio marinho, fique atento, pois muitas doenças podem ser transmitidas ao homem, ou seja, são zoonoses. Por outro lado, a grande maioria dos micro-organismos tem papel positivo e ajuda do bom funcionamento dos sistemas recifais. Dois exemplos refletem o efeito benéfico dos micro-organismos. Em corais, grande parte da nutrição advém de micro-organismos fotossintetizantes, denominados de simbiondinhos ou zooxantelas. São, na verdade, protozoários fotossintetizantes que também podem apresentar metabolismo heterotrófico. Além das zooxantelas, outros micro-organismos, incluindo bactérias, arqueias, fungos e protistas, também contribuem para a manutenção e homeostasia dos corais. A vida não seria possível para os corais sem a presença dos micro-organismos. E mais do que isso, os corais são holobiontes que englobam um hospedeiro coral e uma microbiota, ou seja, um conjunto de micro-organismos endo- ou exossimbionte. Além disso, estudos sobre holobiontes têm ajudado a entender a dinâmica dos corais e contribuído significativamente com a medicina e a biotecnologia. É notório que a vida nos oceanos ela está intimamente ligada aos corais, à saúde dos corais.
E quando nós falamos em corais, eu não posso pensar única e exclusivamente num nicho, eu tenho que pensar nele como um todo. Os corais são, na minha opinião, algo extraordinário, porque você tem uma explosão de vida contínua dentro deste ecossistema que é único e está assim ameaçado. O impacto direto na minha pesquisa é realmente a perda do meu objeto de trabalho. Os seres não existem e não há como eu trabalhar com a microbiota associada a estes corais. O objetivo principal do estudo, desse metabolismo secundário é conseguir encontrar substâncias que possam ser protótipos ou possam atuar como antifúngicos, como antibacterianos, como antitumorais. Nos últimos 20 anos, o mar, vamos dizer assim, tem sido a fonte de novos antitumorais, de novos antivirais. E acreditamos que os micro-organismos marinhos ainda têm muito a oferecer. Nós não sabemos praticamente nada. Há um universo a ser descoberto. Em termos de metabolismo secundário, quando eu comparo os micro-organismos de origem marinha com aqueles de origem terrestre, são bem distintos. Então eu tenho a possibilidade de descobrir novas substâncias, com novos esqueletos, com novos mecanismos de ação, sim. Em termos de descobertas, o que me vem à cabeça, à memória agora, é de um fármaco, Salinosporina A, que foi isolada de uma bactéria marinha, Salinosporium, e ela está em fase 2, em ensaio clínico, fase 2, e ela tem uma potente atividade anticancerígena. E existe uma série de substâncias das mais diversas classes, substâncias com potencial anticancerígeno, com potencial antiviral, para você usar como nas mais diversas antifúngicos, nós temos uma infinidade de novas possibilidades, mas todo esse processo demanda um tempo de estudo, Então, desde a descoberta da substância até ela realmente efetivamente virar um medicamento, são no mínimo 10 anos. Os corais são muito diversos e se localizam em várias partes do mundo. Morfologicamente, é um animal marinho simples, que tem simetria radial. Assim como o desenho do Sol, a partir de um ponto central, as estruturas se distribuem igualmente para todos os lados. O indivíduo é um pólipo, mas quando são vários pólipos unidos por um tecido comum, se trata de uma colônia. O pólipo é um saquinho, com divisões internas, com uma boca no centro e tentáculos ao seu redor. Na base do pólipo é produzido o calcário que forma o esqueleto duro do coral, que fica entre a base e o chão por fora do corpo do animal. Essa base pode ser comparada com a sola dos nossos pés, mas é fixa no mesmo lugar por toda a vida do coral, desde que a larva sente e surja o pólipo. Recifes de corais são ecossistemas complexos e tridimensionais, construídos unicamente pela atividade biológica. Ao longo de centenas ou milhares de anos, os esqueletos calcários são depositados uns sobre os outros, e os corais são um dos principais organismos formadores dessas grandes estruturas. Como tem uma variedade grande de ambientes, tipo piscinas, tocas, paredes verticais e horizontais, os recifes de corais abrigam uma enorme biodiversidade, se distribuem desde o Maranhão até o sul da Bahia. Apesar de ocuparem uma faixa da costa de mais de 2.400 km, nem todos esses recifes são biogênicos, ou seja, são construídos por organismos. Essa extensão de recifes é comparável ao comprimento linear da Grande Barreira de Corais da Austrália.
O sul da Bahia, por exemplo, abriga os maiores e mais ricos recifes do Brasil e também de todo o Oceano Atlântico Sul. Qual é a diferença dos corais no Brasil e do mundo? A diversidade dos corais no Brasil é baixa em comparação com outros países do Caribe, como o arrecife que se estende por México, a Guatemala e Honduras, formando o segundo maior arrecife de corais. Mas o arrecife de corais no Brasil tem 41 espécies e a metade só existe no Brasil. Em todo o planeta existem vários tipos de corais. Essas diferenças são responsáveis pela biodiversidade desses seres vivos. Os pétros são um tipo que tem um esqueleto calcário externo com paredes radicais no local onde se alojam os pólipos. Já os corais de fogo, que também têm esse esqueleto, mas não possuem as paredes radicais e por isso podem queimar quem os tocam. Os octocorais de gorgônias, que têm um esqueleto ereto mais flexível e córneo, formado por substância semelhante a nossas unhas, e os corais negros, que têm esqueleto córneo com pequenos espinhos e são mais raros. Existem ainda alguns outros quinidários, que podem ser chamados de corais mole, como o baba de boi, sem esqueleto e que tem esse nome por produzir muito muco. Como visto anteriormente, os corais apresentam não só uma grande biodiversidade, mas também uma enorme variedade de funções. Funções estas que têm sido constantemente afetadas pelas mudanças ambientais, as quais ouvimos falar o tempo todo. No caso, essas mudanças causam o que podemos chamar de estresse abiótico, resultando em algumas doenças de corais. Algumas alterações ambientais, como aquecimento global e o aquecimento das águas marinhas, são capazes de causar o branqueamento de corais. O branqueamento de corais se dá pelo falecimento dos pólipos, que por sua vez falecem por conta da destruição das zooxantelas, citadas anteriormente. Outro caso a ser comentado é o da faixa preta ou banda preta de corais. Ainda não se sabe muito sobre a doença, mas sabe-se que essa mancha se dá por conta de um conjunto de micro-organismos, possivelmente incluindo as cianobactérias, que são micro-organismos fotossintéticos e procariontes. Além disso, temos a praga branca do tipo 1, que afeta os referendos através da perda progressiva de tecidos em corais não acróporas, que são os principais tipos de corais que constituem os recifes. Essa doença se caracteriza pela perda de microalgas, ela é diferente do branqueamento de corais. Eu vou trabalhar com probióticos de corais, que são bactérias que estão no próprio coral que a gente trabalha. Então a gente vai retirar essas bactérias e vai reinoculá-las em corais para fazer com que eles cresçam mais fortes e firmes e aguentem toda a troca, todo o aquecimento global que a gente está passando, a acidificação dos oceanos. A pesquisa do Aquarrio em parceria com o UFRJ tem essa grande importância nessa relação dos holombiontes, porque a gente vai criar essa compreensão de qual a importância de cada bactéria, qual a importância de cada zooxantela, cada simbiodinho. Então, todo esse conjunto de informações vão trazer uma melhoria nas pesquisas para a gente compreender como a gente pode melhorar o crescimento e a saúde do coral, já que ele sofre tanto com esses impactos ambientais. Os corais formam os grandes recifes, que são importantíssimos para várias espécies de peixes e algas, e com isso a gente vai criar um favorecimento em todo o mundo. São nossas florestas marítimas, então elas têm grande importância porque auxiliam tanto na troca gasosa, e sem a conservação dos grandes recifes de corais a gente vai ter uma grande queda nesse ecossistema. Infelizmente a gente vai degradar uma população, a gente vai acabar fazendo com que alguns peixes percam seus locais de proteção, porque os recifes servem como proteção para esses peixes, então eles vão ser predados, alguns outros vão acabar morrendo, porque eles têm essa relação, essa simbiose até com algas, então essa vai acabar causando um grande impacto ambiental. Então o grande recife de coral ele é tão rico, com uma biodiversidade tão grande, que se a gente perder a sua base, o seu construtor, porque por exemplo, a Pocillopora damicornis é a espécie que a gente trabalha e ela é a maior construtora dos grandes recifes. Então, perdendo isso, a gente perde toda a diversidade, a gente causa um grande impacto e um desequilíbrio ambiental muito grande. Estima-se que no Brasil, mais de 18 milhões de pessoas dependem direta ou indiretamente desses ecossistemas. Eles protegem a costa contra a ação das ondas,
Abrigam espécies de valor econômico e que são fontes de alimento, como peixes, polvos e lagostas. São fonte de renda e lazer para populações que moram nas proximidades, além de ter substâncias que podem ser extraídas e utilizadas para a produção de medicamentos e outros produtos. As ações globais, locais e regionais são essenciais para diminuir os efeitos das mudanças climáticas e contribuir para a conservação desses ambientes especiais. Além disso, cada pessoa pode fazer a sua parte ao economizar água, energia, combustível e separar o lixo para reciclagem, visto que ambientes com menos estresses locais têm maiores chances de se adaptar aos efeitos das mudanças globais. Participar ativamente de movimentos conservacionistas e de redes sociais ligadas ao tema ajudam para o aumento da mobilização da sociedade em relação ao tema da conservação. Boa tarde, meu nome é Camila, estudante da UFRJ de Biologia. Qual o seu nome? Meu nome é Luiz José Roberto. Você tem quantos anos? 65, há 20 anos. Vou te mostrar 3 imagens para você ver qual que você acha que é um coral, tá bom? A primeira é que se você consegue identificar nessas fotos, pode passar pro lado. A primeira foto, o que é um coral pro senhor aqui? Isso, tem essa. Essa pode passar. E essa? Coral? É. Agora vai me pegar mesmo. O primeiro, eu acho que é um coral, né? Essa? Não, esse aqui. Eu vou ficar nessa aqui, mano. Nessa aqui? É. O senhor acertou. Isso é um coral. Acertou. Acertei? Acertou. É um coral.